Irene Garza saiu de casa em uma noite comum, foi até a igreja se confessar e simplesmente desapareceu sem deixar explicações. Um padre guardou um segredo por décadas. O que parecia ser apenas mais uma confissão de Páscoa se transformou em um mistério que atravessou décadas. Envolveu silêncio, poder e decisões que mudaram o destino de muitas pessoas. Essa não é só a história de um crime. É a história de uma verdade que tentaram esconder e de uma família que nunca desistiu de lutar por justiça. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo porque histórias reais como essa precisam ser contadas até o fim. Irene Garza tinha 25 anos em abril de 1960. Ela nasceu em 15 de novembro de 1934 em McAllen, no Texas. Filha de uma família trabalhadora de origem mexicana, donos uma pequena lavanderia na cidade. Não era um negócio grande, mas com o passar dos anos a família conseguiu melhorar de vida. Naquela época, McAllen era marcada por divisão social e racial. Famílias de origem mexicana viviam em sua maioria na parte sul da cidade considerada mais pobre, enquanto os moradores brancos e com mais dinheiro ficavam ao norte. Irene passou a infância no lado sul, mas quando já era adolescente, sua família conseguiu se mudar para a parte norte. Mesmo assim, ela nunca mudou seu jeito simples. Amigos e conhecidos sempre diziam que ela era gentil, acessível e que gostava de ajudar quem precisava. Depois do ensino médio, ela ingressou no Pan American College, na cidade vizinha de Edinburgh. Em 1958, venceu um concurso de beleza e também foi escolhida rainha do baile da faculdade. Era a primeira da família a frequentar o ensino superior e isso enchia os pais de orgulho. Ao se formar, Irene começou a trabalhar como professora da segunda série em uma escola primária no lado sul de McAllen. Ela conhecia de perto a realidade das crianças daquela região e muitas vezes usava seu próprio dinheiro para comprar material escolar, roupas e outros itens para alunos que não tinham condições. Além do trabalho, ela era muito ligada à Igreja Católica. Desde jovem frequentava missas com regularidade e mantinha o hábito de se confessar aos sábados. Participava da Legião de Maria, um grupo de voluntários que auxiliava nas atividades religiosas. No fim de semana da Páscoa de 1960, ela estava ocupada como sempre. Preparava doces e lembranças para seus alunos e para crianças da família. No sábado, dia 16 de abril, passou a tarde em casa organizando tudo e no começo da noite, pediu o carro emprestado aos pais para ir à Igreja do Sagrado Coração se confessar. Ela saiu de casa por volta das 6:30 da noite, dizendo que não demoraria. Os pais não se preocuparam no início porque sabiam de sua rotina religiosa e imaginaram que talvez ficasse para a missa da Vigília Pascal, que acontecia mais tarde. As horas passaram e Irene não voltou. Por volta das 3 da manhã, já no domingo de Páscoa, o pai decidiu ir até a igreja. Encontrou o carro da família estacionado perto do local, mas não havia sinal da filha. Ele então procurou a polícia e registrou o desaparecimento. Ainda na manhã de domingo, amigos foram contatados. Uma amiga chamada Silvia contou que Irene havia ligado convidando para irem juntas à confissão, mas ela não estava em casa. Pessoas que estiveram na igreja relataram ter visto Irene rezando em um dos bancos usando um véu branco. Uma testemunha descreveu a roupa que ela vestia e mencionou que carregava uma pequena bolsa preta. A igreja estava cheia por causa da Páscoa e havia fila para o confessionário. Alguém disse que Irene pediu para passar na frente porque estava com pressa. Algumas pessoas também afirmaram tê-la visto entrando no prédio da reitoria ao lado da igreja 1, que não era comum para uma simples confissão. Mais tarde, a polícia descobriria que o padre que atendeu Irene naquela noite foi John Bernard Fight, um sacerdote visitante de 27 anos. Ele alegou que a confissão ocorreu na reitoria e não no confessionário tradicional. Depois disso, ninguém conseguiu afirmar que viu Irene sair. Buscas foram feitas durante todo o domingo. Amigos, parentes e voluntários percorreram estradas de terra e áreas próximas. A polícia de McAllen avisou cidades vizinhas. Uma forte chuva caiu naquele dia, o que dificultou as buscas e possivelmente apagou vestígios importantes. Na segunda-feira, dia 18 de abril, um professor que ajudava nas buscas encontrou uma bolsa preta de couro à beira de uma estrada de terra. Dentro estava a carteira de motorista de Irene. A polícia acreditou que a bolsa havia ficado ali desde a noite do desaparecimento e sido atingida pela chuva. A partir dali, as buscas se concentraram na região. Cerca de 300 metros adiante foram encontrados um sapato de salto bege e um véu branco. A disposição dos objetos sugeria que poderiam ter sido jogados de um carro em movimento. Nesse ponto, os investigadores passaram a acreditar que Irene tinha sido vítima de um crime grave. Surgiram boatos e também informações falsas. Houve trotes telefônicos e relatos de pessoas tentando confundir a investigação, mas nada concreto apareceu. Na quinta-feira, dia 21 de abril, um corpo foi visto boiando em um canal de irrigação a alguns quilômetros do local onde os objetos haviam sido achados. A polícia foi chamada e confirmou que se tratava de uma mulher. Roupas ainda estavam no corpo,
mas havia sinais de violência, abuso e peças íntimas não estavam presentes. Horas depois, a família confirmou que era Irene. A autópsia indicou que ela morreu por asfixia e que também sofreu agressões na cabeça antes disso. O estado do corpo sugeria que ela estava sem vida havia cerca de 4 dias. A cidade ficou em choque. O xerife prometeu empenho total. Marcas de pneus e uma pegada foram encontradas perto do canal. Havia fios de cabelo presos à lama, mas a chuva havia prejudicado a preservação das evidências. Mais de 500 pessoas foram entrevistadas, incluindo conhecidos e ex-namorados. Alguns fizeram teste de polígrafo, mas nada levou a uma prisão imediata. Uma recompensa foi oferecida e aumentada, mas não trouxe resultados. Com o tempo, os investigadores voltaram à igreja, descobriram que naquela noite 4 padres estavam atendendo confissões, sendo 3 locais e um visitante. John Fite. Testemunhas disseram que ele se comportava de maneira estranha, saindo e voltando várias vezes. A polícia o interrogou e ele inicialmente negou ter ouvido a confissão de Irene, mas depois admitiu que sim. Alegou que depois voltou à igreja e não sabia o que aconteceu com ela. Outros padres notaram que ele tinha arranhões nas mãos e braços naquela noite. Fite explicou que havia quebrado os óculos e, ao ir buscar outro par em casa, teve de escalar uma parede porque esqueceu a chave. Disse que os arranhões vieram disso. No entanto, testemunhas afirmaram que ele saiu da igreja várias vezes, não apenas uma. Também foi revelado que ele usou o carro paroquial repetidas vezes no domingo, algo incomum em um dia tão movimentado. 2 semanas após o corpo ser encontrado, a polícia drenou o canal. Próximo ao ponto onde a pegada havia sido vista, encontraram um visor de slides da Kodak e um candelabro, que foi identificado como pertencente à igreja. A foto do visor foi publicada no jornal pedindo que o dono se apresentasse. Quem respondeu foi o próprio padre Fite, dizendo que o objeto era dele, mas que não sabia como tinha ido parar ali. Mesmo assim, as autoridades afirmaram que não havia prova suficiente para acusá-lo formalmente pela morte de Irene. Nesse período surgiu outra revelação. Em março de 1960, semanas antes do desaparecimento, uma jovem chamada Maria América Guerra foi atacada enquanto rezava em uma igreja em Edimburgo, a cerca de 10 quilômetros de Macallan. Ela conseguiu fugir e descreveu o agressor como um homem de cabelo escuro que usava óculos de armação redonda. Padres da região desconfiaram de John Fite e o transferiram para Macallan. Quando Maria foi chamada para reconhecer o suspeito, ela identificou Fite. Ele passou por novo polígrafo e admitiu estar na cidade naquele dia, mas negou o ataque. Em agosto de 1960, ele foi acusado pela agressão contra Maria, mas não pela morte de Irene. Quando a polícia foi prendê-lo, ele já havia deixado a cidade. Descobriu-se depois que a própria igreja o enviou para um centro de tratamento administrado pela instituição. Ele voltou semanas depois, se entregou, pagou fiança e retornou ao local religioso. Comentava-se que havia um esforço para evitar escândalo e proteger a imagem da igreja. O caso de Irene, aos poucos, saiu das manchetes. O julgamento pela agressão contra Maria ocorreu em 1961, e terminou sem decisão unânime. Um novo julgamento foi marcado para 1962. Mas antes disso, Fite fez um acordo aceitando não contestar a acusação. Foi condenado apenas a pagar multa e custas judiciais. Não foi preso. Depois disso, viveu em mosteiros em diferentes estados sob supervisão da igreja. Em um desses locais, no Missouri, ele teria confessado o que fez a um monge chamado Dale Tachene. Em 1970, Fite pediu dispensa do sacerdócio. Casou-se, teve 3 filhos e trabalhou com seguros. Mais tarde, atuou em uma organização de caridade ligada à igreja. Enquanto isso, a família de Irene perdeu a esperança de ver justiça. Os pais morreram na década de 90, sem respostas oficiais. Em 2002, mais de 40 anos depois, o monge Dale Tachene decidiu revelar o que ouvira. Procurou autoridades e contou que Fite lhe confessara ter levado uma jovem à força para o porão da reitoria, abusado dela e a deixado amarrada. Segundo o relato, a vítima não conseguia respirar e quando ele voltou mais tarde, ela estava sem vida. Então colocou o corpo em um carro e o levou para um canal. O monge não sabia o nome da vítima nem a cidade, mas a descrição chamou atenção. A informação chegou às autoridades de San Antonio, onde Fite havia iniciado a vida religiosa. Depois de investigações, cruzaram dados e ligaram a confissão ao caso de Irene Garza. Outro padre, Joseph O'Brien, que havia trabalhado em Macallan, também confirmou que Fite lhe confessara o crime anos antes. Com esses relatos, o caso foi reaberto em 2002. No entanto, o promotor do condado de Hidalgo, René Guerra, decidiu não levar o caso adiante, alegando falta de provas físicas e problemas antigos na investigação. A decisão revoltou familiares e moradores. Somente em 2014 uma mudança ocorreu. Um juiz chamado Ricardo Rodrigues concorreu ao cargo de promotor, prometendo reexaminar o caso de Irene. Ele venceu a eleição
Assumiu em 2015 e anunciou a reabertura oficial. Em fevereiro de 2016, Jon Fite foi preso no Arizona aos 85 anos. Foi extraditado para o Texas e mantido sob fiança alta. O processo se arrastou com disputas legais, mas o julgamento começou em novembro de 2017. Testemunhas foram ouvidas, incluindo o monge Dalit Asheni, que relatou a confissão. Amigos e familiares de Irene falaram sobre quem ela era. Investigadores descreveram as evidências coletadas na época. A defesa tentou desacreditar os relatos e argumentou que o tempo decorrido prejudicava a confiabilidade. Fite, já idoso e debilitado, acompanhou o julgamento. No dia 7 de dezembro de 2017, o júri o considerou culpado pelo sequestro e morte de Irene Garza. Dia seguinte veio a sentença prisão perpétua. Décadas após o crime, a justiça finalmente reconhecia oficialmente a responsabilidade dele. Fite foi levado para uma prisão perto de Huntsville, no Texas, onde morreu em fevereiro de 2020. A história de Irene Garza é lembrada não apenas pela violência do crime, mas pelo longo caminho até a verdade ser aceita nos tribunais. Durante anos, muitos na comunidade acreditaram saber quem era o responsável, mas viram a investigação perder força e o principal suspeito seguir a vida. O caso expôs falhas institucionais, medo de escândalo e o peso do silêncio. Ao mesmo tempo, mostrou a persistência de pessoas que se recusaram a deixar a memória de Irene desaparecer. Se você chegou até aqui, é porque essa história também te marcou. Casos como esse mostram a importância de buscar justiça mesmo quando o tempo parece ter apagado as pistas. Se você quer acompanhar mais relatos como este, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem se interessa por histórias reais e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos.